apacenta as minhas ovelhas. Pedro, isso aqui é algo de Jesus pós o erro dele. Porque para Deus, Ele não está nem aí para o seu momento. O momento pode ser de queda, mas vai se cumprir o que o salmista Davi falou: o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Ele me castigou quando eu pequei. Olha o que o salmista está dizendo: quando eu pequei, Ele me castigou severa, porque Deus castiga. Ele me castigou severamente. Mas detalhe, quando eu pensei que ia morrer, Ele me deu livramento. Glória a Deus. Ele me deu estrutura. E Ele disse para Davi: Davi, você suporta. Porque, Senhor, está doendo. Eu não permito prova além daquilo que você pode suportar. Não, Deus não vai permitir você cair. Deus não vai permitir você simplesmente se desviar. Porque do momento que você está vivendo, porque momento não define futuro. Glória a Deus. O momento de Pedro, Jesus não estava nem aí. Mas Jesus olhou para o momento e disse: o momento é de queda, mas lá no futuro eu vejo uma pregação dele, e eu vejo 3.000 almas se arrependendo através da ministração. Glória a Deus. O momento dele é de queda, mas eu vejo o futuro dele. O que? Líder da igreja primitiva. Pedro se levanta. Pedro faz a obra. E Deus agora dá sabedoria para Pedro. No ponto de Pedro começar a escrever. Não sabia ler, não sabia escrever, mas Cristo olhou e falou: escreva. Eu não sei, Senhor. Escreva. Senhor, eu não sei. Escreva. Com conjectura minha, ele pega um pergaminho, um papiro, uma pena, a tinta, e começa a escrever. Agora leia. Senhor, não sei. Leia. E Pedro começa a dizer o seguinte: bom seria, aqui que eu prego, encerro isso aqui. Bom seria que vocês não conhecessem a palavra da justiça. Por quê? Porque melhor é não conhecer do que conhecer e não se esforçar para praticar. Bom seria que vocês não conhecessem. Mas isso tudo lhes sobreveio, disse Pedro, de um grande e verdadeiro provérbio: o cão voltou para o seu vômito, e a porca voltou a se lambuzar. Sabe o que Pedro está dizendo? O que Salomão falou lá em Provérbios: aquele que conhece é a Bíblia que diz, aquele que conhece a palavra de Deus e retrocede. Retroceder aqui é voltar atrás. E retrocede é como um cão. É como o quê? Um cão. Fica ligado. É como um cão que depois que vomita, volta e lambe seu próprio vômito. Glória a Deus. Pastor, isso é nojento, mas é a Bíblia que fala. Aquele, pois, que conhece a palavra. Você já percebeu, não sei se você já viu, mas eu particularmente já vi cagão vomitando, cachorro vomitando. Daqui a pouco ele anda pro lado, daqui a pouco ele volta e lambe seu próprio vômito. É isso mesmo. Aquilo que ele jogou para fora, sim ou não? Quando uma pessoa, ser humano, vomita, ele está jogando para fora algo que está lhe fazendo mal. Pega aqui. Quando uma pessoa vomita, ele está jogando para fora aquilo que está lhe fazendo mal. O cão não é diferente. Quando ele vomita, ele está jogando para fora aquilo que está lhe fazendo Mal. Mas quando um ser humano vomita, ele tem essa consciência: vomitei porque estava me fazendo mal, e de forma alguma eu vou lamber aquilo que eu joguei para fora. Sim ou não? Glória a Deus. Nunca. Por quê? Porque tem consciência. Além de ser nojento, me fazia mal. Sim ou não? Sim. Só que o cão não tem consciência. Ele não tem faculdade pensante. Ele vomita, dá 2 passos para frente
olha para o lado, olha para trás, volta, cheira o vômito e começa a lamber de novo. Ai, que louco. Sabe o que é isso aqui? Ô, Jesus. Saiu da porta do bar, mas voltou para a porta do bar. Meu Deus. Saiu das drogas, mas voltou para as drogas. Saiu da prostituição, mas voltou para a prostituição. Deus olha lá de cima e diz: o desviado para mim é um cão. Desviado aqui, querido, não é super-homem. Desviado não é herói. Desviado é filho pródigo que saiu da casa do pai, mas vai ter que voltar. Glória a Deus. E desviado só volta para a casa do pai quebrado, ferido. Filho pródigo só volta para a presença do pai ferido. E quando perde tudo, é ou não é? Filho pródigo voltou como? Voltou com dinheiro? Não. Voltou com dinheiro? Não. Voltou com mulher, com riqueza? Não. Ele voltou falido. Sabe por que ele voltou falido? Porque quando ele desviou da casa do pai e ele gastou tudo, a única coisa que restava para ele era um chiqueiro onde os porcos viviam. Ele comia a comida dos porcos. Ele desejava se alimentar do alimento dos porcos. Glória a Deus. Lama, era uma podridão que tinha ali. Quem já foi em baia onde porcos vivem, já vê que aquele chiqueiro ali, aquele Zé ali, é porco, é algo nojento. É isso mesmo. Deus terrível. E quando a gente vê isso aqui, a gente percebe uma coisa, que o filho pródigo olhou e falou: os servos de meu pai passam bem. Olha isso aqui. Quem está falando aqui é um filho. E está dizendo: os servos de meu pai têm casa boa, tem comida boa, tem água boa, tem tudo do bom e do meu, tem uma moradia boa. E eu não tenho nada, a não ser a comida que os porcos comem. Aí ele começa a dizer: eu levantar-me-ei e irei ter meu pai, e direi para ele. Ele para e pensa, porque desviado começa a dizer: não, eu só saí da presença de Deus porque disso. Desviado começa a olhar e dizer assim: não, eu saí da presença de Deus porque se levantaram contra mim. Não, eu saí da presença de Deus porque eu dei a paz do Senhor à irmã, a irmã não me respondeu. Não, eu saí da presença de Deus porque eu passei, o pastor não falou comigo. Não, querido, eu costumo falar nas minhas ministrações que no século de hoje que nós vivemos não está existindo mais perseguição. Por quê? Porque nós que estamos no Brasil, que moramos no Brasil, que somos brasileiros, temos a oportunidade que outras pessoas não têm em outros países. Em outros países tem. Mas só que uma pessoa não falar com a gente não é perseguição. Uma pessoa não responder a nossa página não é perseguição. Uma pessoa não gostar da gente não é perseguição. Perseguição é o que a igreja primitiva passou. Por pregar a palavra de Deus, eram presos, chicoteados e degolados. Oh, glória a Deus. Perseguição era aquilo. Perseguição era Jesus olhar para a igreja primitiva e dizer: Jerusalém se tornou um lugar de guerra, um lugar de muita perseguição. Mas não saia de Jerusalém, fique. Mas Senhor, eu posso morrer, fique. Senhor, estou me perseguindo, fique. Até quando? Até que do alto sejam revestidos de poder. Eita glória. Por quê? Porque antes de eu fazer a obra eu preciso ser revestido. Lembra de Moisés? E lembra de Noé? Qual é? Pastor, não entendi. Melhor dizendo, lembra da arca de Noé? Quem lembra? Quem lembra da arca de Noé? Misericórdia. Quem lembra da arca de Noé aqui? Eu lembro. Pronto, fica ligado. E quem lembra do cesto que Moisés foi posto quando era bebê? Eu lembro. Pronto. Glória a Deus. Pastor, que mistério é esse? Entre a arca de Noé e o cesto de Moisés? O revestimento. Primeiro que Deus olhou para Noé e falou: reveste a arca de betume, por dentro, por fora. E olhou para Joquebede e falou: Joquebede, o segredo é o seguinte, o negócio é o seguinte: tem que revertir o cesto, calafeta ele, reverte ele. Para quê? Para duas coisas:
o ser,